Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas a mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, aqui onde a gente dá mais tempo para as pessoas que constroem o TDC, nossos coordenadores, palestrantes e personalidades, para trazer muito conteúdo sobre carreira, coisas que vão influenciar o mercado de tecnologia e que vão impactar diretamente no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu estou aqui com ela, que ela se identifica como Nexialista, e nós vamos descobrir o que significa isso, a cearuxa Tatiana Ximenes. Seja muito bem-vinda, Tati. Olá, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui conversando um pouco sobre o que a gente anda fazendo nessa vida, indo para o digital. Que legal. Tati, eu conheço um pouco da tua trajetória aqui, né? A gente é conterrâneo aqui de convivência e eu vejo a tua atuação junto à tecnologia, a parte digital, mas a gente sempre começa aqui o Tem Tempo para Pergunta voltando um pouco no passado. E eu vi lá que você é da área da propaganda, você começou lá essa área de formação. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que você foi chegando para esse lado da tecnologia, como é que foi essa trajetória para chegar hoje para essa área de tecnologia? Isso foi um plot twist de carreira. Então, eu estava na área da propaganda naquela época, na área da propaganda, né? Grandes BVs, TV aberta, bombando. E lá eu comecei a sentir uma diferença, assim, como eu estava muito cansada também, porque eu sempre fui executiva que cuidava da estratégia de contas, né? Então, varejo, imagina, só hoje, é só amanhã, vira... tabloide. É loucura total. Aí eu fiquei um pouco cansada e pensei assim, vou escolher uma nova área. Porque a publicidade ou propaganda, na época, a comunicação social, né? Porque eu sou velha, não parece, mas eu sou velha. Ela deu um pouco de tudo, né? A gente aprendeu desde antropologia até ciências políticas, porque tinha que saber falar de tudo. E aí, na época, a tecnologia estava começando a apontar e coincidiu de eu ter uma entrevista na DB, bem nesse que eu fui trabalhar no estúdio no Módulo para dar uma desopilada. Aí eu fui na entrevista na DB, na época era para vaga de marketing, né? E aí eu entrei na entrevista, não deu tempo de eu sair do Tecnopuc, eu voltei para fechar No mesmo dia? No mesmo dia. Que loucura. E foi bem engraçado. Aí a gente pegou... E dentro, nos primeiros... Eu brinco que eu me arrependi muito no início. Porque eu passei 3 meses sem ninguém falar comigo. Imagina, tá acostumada ali... Porque os profissionais mudaram muito nesses 13 anos de perfil. E eu cheguei para trabalhar, estava acostumada com aquela loucura de agência. E ninguém falava conversando, comigo. aquelas rodinhas, todo mundo. E o trabalho era assim, ó... É a gente lá já em trabalhava cima, né? com mesas abertas. Cheguei na TI... Tava todo mundo no cubículo. E aquilo me chocou muito. Eu fiquei 3 meses com os meus amigos dizendo: largou do auge da tua carreira para ir para o que tu está fazendo aí. E aí eu disse assim: eu não sei o que eles fazem. Eles ficam abrindo uma telinha preta e enchendo com letrinhas coloridas. Mas assim, a vida deles é triste, eles não falam com ninguém. Aí, depois, passado disso, eu vi que rodava muito chimarrão. Aí eu resolvi dizer assim, até para uma pessoa que tu conhece, de um grupo que tu conhece, vocês tomam chimarrão sozinha? E a partir dali a gente começou a conviver. E aí a minha jornada dentro da DB, eu estou há 13 anos na DB, ela passou, eu já fiz tudo. Já fui PO, já testei aplicação, já corri madrugada para edital, já convivi, já estive dentro do time, fora do time. Foram o marco da minha virada foi depois que eu tive a minha filha, que quando eu voltei eu queria outra coisa, eu queria unir a minha capacidade que eu tinha tido na comunicação de entender negócios e clientes e fazer relacionamento profundo com todos os anos que eu tinha adquirido de entender tecnologia. Eu pensei assim, isso dá match.
E é bacana porque a gente vê um movimento bem contundente ali, principalmente na virada da década de 20 para a década de 20, né? A gente já pode falar da década de 10 ali, da atração da tecnologia para profissionais com outro arcabouço de skills, né? E eu acho que é mais ou menos como encaixa essa tua jornada, né? Isso foi uma coisa que me ressaltou bastante e que eu até hoje acho que as empresas de TI falham. Porque o que o mercado da comunicação ele mudou, né? Se transformou, difundiu. Mas tem um profissional, um tipo de profissional que sempre foi o que teve o coração do cliente. Ele pensava no negócio do cliente, que é o gestor de relacionamento, de atendimento. Sim, executivo de conta. Ele estava no mesmo par do cliente e ele dominava toda a operação. Não no nível de administração, mas coordenação da fábrica, que era a comunicação. Eu acho a TI muito parecida. E eu acho que falha, as empresas que eu cogitei falham porque elas não estão, elas têm o mecânico, o cérebro, tem o build, né? Tem a assistente de produção. Mas tu tá em tempo com o teu cliente, projetando com ele na frente, podendo ser o teu cliente dentro da tua empresa, a tua empresa dentro do teu cliente. E isso é eu sempre tive essa vontade de ter essa maestria, porque, no fundo, é bem parecido os profissionais que testam, com os profissionais que desenvolvem, com as equipes. É muito parecido com a comunicação. Eu sempre tive essa vontade. E eu comecei a exercitar, e aí eu propus a criação da área de conexões e ecossistema, para que a gente pudesse ter uma abordagem relacional com o mercado. E que a gente pudesse, sim, desenvolver produtos e serviços, mas com um atendimento focado no movimento de mercado, no que está acontecendo, em saber com o cliente o que está acontecendo para ele. Tangibilizar um pouco aquilo que era uma tecnologia que às vezes parece que está longe, né? E que às vezes é uma solução simples, rápida, direta, que poderia ser uma automação, poderia ser até um processo que você coloca dentro de um escopo de tecnologia, né? Isso, e aí, quando é normal, profissionais de tecnologia querem entregar excelência técnica. O profissional de qualquer outro segmento, ele quer excelência operacional do trabalhador. Quem vende pão quer pão, melhor pão. A ruptura da linguagem entre o saber pedir tecnologia e o conhecer profundamente o negócio gera pedidos confusos, um não entendimento. A TI fala uma linguagem que eu digo que tem um dicionário próprio para poder... e cada negócio fala Por isso, desses profissionais nexalistas, né? Que são capazes de perceber e fazer o nexo, as pontes necessárias para o diálogo e a construção de soluções ou resolução de problemas. Muito bacana. Quebra um pouco aquela ideia de que você precisa de um vendedor. A figura do vendedor, ela não conecta com a ideia de tecnologia, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque a gente... tu não vende tecnologia. Primeiro, é que a gente precisa de tanto letramento digital ainda, tanta desmistificação, que é muito difícil. Aliás, a gente não deveria nem falar de escopo antes de falar sobre... Como é que tu vai vender se tu não pode falar do escopo antes de fazer? Sim. Então, essa é a questão. Acho que relacionar-se aqui eu tenho um problema na linha de produção, aqui eu tenho um problema nas rotas, aqui eu tenho um problema, aqui eu precisava de mais capacidade de venda. Bom, vamos ver. Aí sim, traz a tecnologia como se fosse uma grande caixa de ferramentas e pensa junto. Mas eu não imagino, fora, claro, clientes que lidam já com tecnologia, pedindo, eu quero RA, eu quero IA, eu quero... Às vezes comprando só a palavra que ele ouviu no churrasco dos amigos, assim, alguém falou, não, eu estou instalando realidade aumentada na minha empresa, e ele pensa, não, eu preciso... O Mark lançou lá um buzz e a gente veio... Viajei para os Estados Unidos, participei do evento tal, e eles disseram que agora é isso. Tem um pouco disso também, né? Dessa emoção do empreendedor. Tem, e aí vem muito uma questão que eu digo que é o papel do relacionamento de criar confiança
né? Que é isso. Essa confiança depositada, ela tem que ser o suficiente para te poder não só dizer sim, mas para poder dizer não. Sim. Para poder dizer, esse não é o caminho. Ou calma, tu tem uma grande construção até a gente chegar nesse horizonte. Você não está nessa maturidade. Nessa maturidade. Bacana. E eu percebo assim, a gente teve ali, acho que nos anos 2016, 17, 18, pré-pandemia, um movimento grande, muita gente falando. A gente viu, inclusive aqui no TDC, cada vez mais isso aparecer nas palestras, nos debates, que era a questão da transformação digital, né? E todo mundo falava, o seu negócio ou ele é digital ou ele acabará. Ou morrerá. Isso. Mas isso era uma metáfora, né? Era um dia, uma abstração, algo difícil. Veio a pandemia e aí, nossa, agora é exatamente isso que todo mundo está falando ou nada, né? Como que foi na tua experiência de trabalho ali durante esse período tão crítico, pensando no mercado assim, para poder... porque daí, em determinado momento, aí era você... Começou a ser demandada, né? Eu imagino. Desde lá, para mim, assim, a pandemia ela foi um marco, né? Porque é isso, a demanda ela surgiu como sendo, assim, enquanto a gente vê uma economia recrudescer, passar por dificuldade, ou seja, grandes tickets, a gente precisa de coisas menores que fossem mais assertivas. Eu brinco que ninguém muda porque quer, né? Ou a gente muda por paixão ou muda para sobreviver. E aí a gente teve que mudar o jeito de falar para entender o cliente. A gente teve que mudar o jeito de construir, porque não tinha mais esse tempo. E a gente também começou a atender outros perfis, porque todo mundo precisava. E isso teve um grande impacto na gente refletir qual é essa nossa operação. Sim. Do jeito que está hoje. Ela, não sei se ela vai durar mais tempo. Como que a gente revê o conceito de fazer software para atender todos os tipos de perfis, desde a startup, e hoje é uma realidade, a gente atende desde a startup, provendo a base tecnológica, até o big financial. A pandemia horizontalizou um pouco essa questão, né? Todo mundo precisa de algum nível de tecnologia. E tu sabe que e a gente também se viu muito pressionado com uma coisa que as pessoas falam pouco. Com a pandemia, as pessoas começaram a usar o digital mais. E elas começaram a gostar e entender de padrões. O que vem, padrões estéticos, padrões de uso. E daí, quando elas pediam as coisas, claro, a gente sabe a complexidade que construir, o que tem por trás de cada coisa. Mas vinham questões... Não, mas no Facebook faz isso e eu nem pago nada. E até a gente... Mas o Facebook tem uma equipe... Teve muito esse negócio assim da galera, principalmente dos mercados mais regionais mesmo, os pequenos negócios, até às vezes negócios médios. O cara não é pequeno, ele tem, sei lá, 30 supermercados no Rio Grande do Sul inteiro. Ele chega para você, não, mas isso tem que ser de graça, né? Porque a galera não percebe a tecnologia como um ativo e uma construção, como é um prédio. Eu preciso construir um prédio, ele sabe que vale dinheiro, mas na tecnologia não. E é como eu brinco com as pessoas que eu me relaciono que não são da tecnologia. Se é de graça, tu é o produto. Exatamente. Né? Então, tem algum dinheiro rodando. Se tu não está pagando, tu é o produto. Isso, e eu não faço nem a ideia do que eu significo enquanto esse produto. Né? Mas esse aculturamento, eu acho que muito do que a gente fez foi super importante. E foi necessário para sobreviver por esse período. Eu acho muito necessário, porque eu lido muito com negócios não tradicionais. Eu acho muito necessário. Nós vamos ter que voltar agora e refazer algumas coisas, refazer alguns conceitos, porque o hiato, o abismo ainda é muito grande. Do mínimo, sabe? A gente fez com pressa para entregar, fez rápido. Sim. Mas não transferiu, não compatibilizou, não tornou natural. E isso... A gente tinha um navio afundando e fomos remendando ele, era o que dá. Foi aqui, ó, remendando Jack, e jogando a água para fora com o baldinho, né? E passou.
Mas um dos movimentos... Mas agora também a gente viu que, além disso, do que a gente está construindo, a gente viu as tecnologias começando a ir para a ponta, para as pessoas. Querendo elas sendo produto ou não, é isso que acontece. Sim. Então, toda uma geração tem disponível como nunca questões de tecnologias super inovadoras no uso. Né? Já como um cotidiano. Minha filha tem uma Alexa desde os 3 anos. Então, assim... A relação do mundo com ela é mediada pela Alexa. Então nós estamos vendo eu acho que uma onda muito bacana que é assim, será que somos nós, de tecnologia, que vamos ditar como vai ser usada? Ou o uso naturalizado? Para mim, as corporações elas estão agora em débito, porque as pessoas já estão usando bem, mal, numa curva, para umas coisas mais, para umas outras menos, mas elas já estão usando GPT-Chat, elas já estão usando Alexas, elas já estão usando... Se o negócio não fez o seu tema de casa, de poder ver como que eu uso esse tempo desse medo, né? Eu não gosto desses discursos de fim do mundo, ou de apocalipse, porque... Não, né? Vai mudar, vai transformar. Mas, enquanto a gente fica, ai, meu Deus, o que faremos, tem uma geração toda nova naturalizando. Ela não vai propor, ela já vai pensar com isso, estando à disposição. A abstração dela já tá incluso ali, tá né? ali. Já está ali aquele contexto da tecnologia, que é a brincadeira que a gente vê... já vi vídeo na internet sobre isso, do bebê, né, que abre uma revista e mete o dedinho tentando fazer slide na revista. Mas não, sabe que não é brincadeira. A minha filha pegou, desde muito cedo, eu ensino ela a usar tecnologia. Sim. Ela pegou e o Google não entende a taxonomia infantil. Sim. E aí, na cabeça dela, ela queria ver Galinha Pitadita. Ela falava... E eu, assim, quantas crianças não estão falando isso? Por que ela atirou meu celular? Se irritou, porque para ela estava pedindo claramente. Sim. E o Google não entendeu. Ela tirou meu celular na parede. Eu, não! Até fiz o vídeo para minha equipe e disse, olha só, vamos trabalhar melhor na taxonomia, quantos celulares vão voar até aqui. É complexo isso. E a gente vê também, tem um outro lado nisso, que eu queria muito saber também qual que é a tua visão, Tati, da preparação do arcabouço de profissionais que vão lidar com essas pessoas, né? A gente começou falando ali sobre essa questão da transversalidade das skills, né? Você vem da área da comunicação, eu sou da área da comunicação e estou aí já há mais de 12 anos trabalhando quase que exclusivamente com tecnologia também, você também há mais ou menos esse tempo, e ver como que mudou o perfil desse profissional, né? O profissional de tecnologia que nos últimos 20 anos ele se transformou, ele se compartimentalizou de certa forma, porque antes a gente tinha o arquiteto, e o arquiteto fazia tudo, né? Desde o research até a entrega final. E como que você vê hoje o estado das coisas nesses times que vocês, né, onde você trabalha na DB, tem essa coisa de diversos times, diferentes clientes, muita gente alocada. Como que você está vendo essa geração de profissionais que a gente tem hoje para atender essas demandas? Você sabe, é um ponto excelente, porque eu consigo enxergar a curva de tempo de adaptação. Quando eu te falei 3 meses, ninguém falava comigo. Hoje, eu faço a interface e consigo traduzir até, assim, gente, melhor usar essa arquitetura, essa linguagem, porque o cliente tem essas e essas características. E eu acho que eu vejo a tecnologia como sendo verticalizada na construção, são layers. Né? Layers de necessidades de... Então, acho que o pensamento digital, para o profissional de tecnologia, é dolorido. Porque, até então, foi um processo que aconteceu muito rápido. Do cara que nem tu falou, que pega tudo, faz tudo e deixa comigo, porque essa cultura... Porque ele domina aquela situação. Domino, né? Mas como assim? Tu não é... Eu já escutei em uns cenários
Negócio não opina em projeto. Olha o absurdo. Pensa no dia de hoje tu escutar uma coisa dessa. E que há 20 anos era a lei. A lei, Essa era a lei. negócios não opinam em projetos. Vocês mandem alguns requisitos aí, a gente vê o que a gente faz. E como assim, sabe? E eu acho que ainda tem muito disso, porque a gente ainda vai passar por formação e cultura por muito tempo. Eu tenho um amigo que ele diz, ele é super pacifista, ele diz, pessoas têm que morrer. E aí eu fiquei chocada, como assim pessoas têm que morrer? Ele, não, gerações têm que passar para que ocorra a transformação. Fiquei chocada, tu quer matar? Nossa! É porque tem ideias que elas elas persistem até que uma geração troque. E até que uma geração troque. E eu acho que a gente vai melhorar gradativamente, vamos trabalhar em layers, até porque o resultado é o resultado, né? Sim, a entrega é sempre a entrega. A entrega é a melhoria da entrega, a qualidade, a fricção. E os novos modelos, eles entregam melhor, eles entregam mais. Mas a gente vai passar ainda, assim como outros segmentos enfrentam, a medicina enfrenta, o jurídico, outros segmentos que se consolidaram como conhecimento, como áreas de conhecimento, quando se veem desafiados pelo uso, né, pela democracia do uso, né? Sim. É gradual, mas eu espero que a gente chegue num ponto de que a tecnologia, ela seja, a gente faça assim como os meus alunos, eu dou aula, né, para o curso de tecnologia, e eu digo para eles assim, eu não vou mais tentar com que vocês façam respostas, vocês vão jogar no chat, agora vocês vão ter que aprender a perguntar, então. Tem essa parte, até é onde a comunicação, digamos assim, evidencia a sua importância nesse processo, né? E é muito... E onde a gente diz que quebra quase todos... Onde falha a maior parte dos projetos de software, dos projetos de empresa, na comunicação. Porque comunicação não é... Comunicação é comunicação. Comunicação é uma habilidade social, antropológica. Sim, de transferir uma mensagem adiante. Uma mensagem correta. Assim como outros perfis multidisciplinares adicionam outras coisas. Eu acho que a gente tem que melhorar a multidisciplinariedade para poder fazer entregas melhores. Mas eu acho que a gente vai necessariamente ter que limpar o nosso vocabulário de tecnologia. Sim, principalmente porque a gente tem uma outra, um outro viés aí, talvez, se a gente puder dizer, que é essa complexidade brasileira, eu diria que é um fenômeno talvez até do sul global como um todo, né? Dos países ditos subdesenvolvidos, que a gente tem, numa ponta você tem gente muito adiante, que tem, você falou, estamos conversando sobre IA, a minha filha teve o privilégio de nascer já se relacionando com uma Alexa, e na outra ponta você tem tanto as questões periféricas, mas você tem empresas, por exemplo, eu lembro um pouco do meu histórico profissional, que eu trabalhei há muitos anos atrás numa corretora de valores, né? Eu era gerente de uma equipe comercial de uma corretora de valores e eu implementei lá a ideia de um arquivo Word corporativo, o Docs. E foi uma revolução, porque nossa, dá para todo mundo escrever no mesmo arquivo, e você vê, ainda hoje tem empresas que não chegaram no drive de arquivo compartilhado, sabe? Não, estão no SAP, Sistema Avançado de Planilha. Exatamente, e aí você fica pensando assim, como que a gente vai conseguir trazer essa galera? Obviamente que todo mundo para a mesma página é impossível, mas o que você acha que vai ser a nossa capacidade de... como sistema, né, como cadeia, por assim dizer, né, como cadeia de desenvolvimento, a gente vai conseguir trazer essa galera que está lá para trás? Tu sabe que eu tenho uma opinião um pouco forte sobre isso. É isso que vem de podcast, inclusive. Eu acho que a culpa é nossa, da tecnologia. Como eu uso muito isso como exemplo. Tu tá contratando tu quer comprar um tênis. Qualquer outra coisa que não seja tecnologia. Tu pediu para customizar ele. Ele veio errado. Não tá do jeito que tu quer. Tu pagou a mais por ele. Tu pagou por ele, seja lá o que for. Quem é o idiota? É tu, que não soube pedir o tênis, ou é a pessoa que tu pagou, que falou que fazia
e te fez um negócio ou que machuca teu pé ou que não tem a customização que te prometeu. Foi incapaz de chegar no produto que você esperava receber, né? E aí, eu vejo muito isso em sistemas. Eu acho que enquanto a gente não parar de chamar o usuário de idiota, dizer que a culpa é a culpa do ambiente, a culpa do não sei o quê, enquanto a gente não assumir como sendo a culpa é nossa, a gente faz pioria de vida na vida do usuário. Porque se ele sentou para resolver o dia dele e teve um fluxo, um botão que foi para lugar nenhum, é óbvio que ele vai voltar para a planilha. Porque a planilha dá as respostas certas para ele sempre. Exato, porque é a segurança. Se ele foi lá e não foi ouvido e simplesmente entregaram, ele ficou perdido. Mudamos o sistema, é isso aí, pessoal, agora vamos lá. A culpa não é dele, a gente piorou a vida dele. Sim. Você botou mais uma camada de complexidade que não atingiu nenhum objetivo, né? No dia da vida dele que passa, sei lá, por filho, por doença, Sim, por acordar, sim. por não sei o quê. E a gente fala tanto em empatia, né? Sim. Mas a gente fala tanto em bottom-up, mas a gente ainda constrói muito o raciocínio digital top-down. Entendi. Então, nessa visão, eu enxergo um princípio interessante que você está falando, que é mais fácil hoje a estrutura de produção de tecnologia descer um pouco mais para onde está a galera que está entrando, do que necessariamente eu tentar elevar demais essa galera que está na outra ponta. Nós precisamos, claro, ir para um letramento em que suba o entendimento, mas a gente precisa entender que não dá para pedir para quem faz pão pedir software. Quem vai ter a excelência do pão se a gente não equalizar? A gente precisa aprender que quanto mais robusto ou difícil for o vocabulário, menos acessível é. Sim. Mais difícil a gente poder gerar resultado e mudança. E eu sou muito pragmática nisso. Tem muita pessoa que discorda de mim, mas eu acho que enquanto a tecnologia não descer do pedestal, vai ficar difícil. Bacana. E pegando um gancho nisso que você falou, que é um dos pontos principais, eu acho, de muitas conversas que a gente está tendo, inclusive aqui no podcast, né, sobre a importância da comunicação, a gente tem um elemento novo aí, né? Na verdade, a gente tem mais de um elemento novo, mas antes de chegar no elemento mais novo, né, que é a inteligência artificial, eu queria comentar contigo, para a gente trocar uma ideia aqui, sobre um elemento que veio antes, em que eu acho que a comunicação ela é fundamental, que é a ideia da descentralização. Não tem mais como eu juntar pessoas num lugar, juntá-las em volta de uma mesa. Existe o trabalho remoto e eu tenho essa pressão pela continuidade do trabalho. A gente vê muita dificuldade, por exemplo, de profissionais que estão em carreira internacional. Ele entrou numa linha de produção que não é mais de 8 horas, 16 horas. Ela é uma linha de 24 horas. Alguém vai continuar o trabalho que ele começou agora na Europa, da Europa vai passar para a Ásia e vai voltar para ele. E a galera não consegue fazer registro, não consegue fazer essa documentação dos seus projetos. E a gente tem essa pressão daí para voltar do home office. Como que você acha que isso está impactando hoje o teu desenvolvimento, principalmente de construir essa ponte, né? Dado que agora você tem que fazer isso de forma remota. É para falar real, a realidade, sempre ser real oficial? Ou é para falar uma coisa que fique ok? Não, você fala o que você quiser. A minha percepção... O que você quiser. Eu estou achando desafiador. Eu acho que a gente atendeu uma necessidade de... Eu realmente acho que tem coisas que não precisam estar, mas eu acho que a gente precisa pensar, sim, no remoto como uma modalidade, mas não do jeito que está. Porque hoje tem coisas simplesmente que as pessoas foram para o remoto e se adaptou. Acho que teve um momento ali no início que, na verdade, foi foi a forceps, né? O trabalho entrou dentro da minha casa e a gente perdeu... Aquela linha que tinha mínima, né? Agora a gente está... Como as coisas abriram, porque a gente estava em lockdown, abriram, eu acho difícil conseguir... Não, mas onde é que está fulano? Eu preciso falar com ele. Sair porque eu prefiro trabalhar... Acho que temos que repactuar algumas situações. Precisamos repactuar momentos. E aí a gente está falando a gente tem como suporte o base da tecnologia Lean, Agile. Só que eu acho que tem que ser pensado nesse repactuamento de... Para mim nunca foi tão importante o conceito de time.
de fluxo contínuo, de alinhamentos. E, assim, eu estou falando de repensar estruturalmente os pactos para que o remoto funcione. Porque esse modelo que foi criado, ele nem é um modelo. Ele não é um modelo, exatamente. Ele foi só, é o que deu para fazer. Ele foi a resposta. Exato, foi o que deu para fazer, fomos tentando adaptar, meio que um pastel que mandaram fritar, e depois eu te digo de que eu quero que esse pastel seja fritado. E aí a gente vem juntando isso com super tendência, tipo assim, vagas aquecidas, se não for remoto eu nem volto. Eu acho que assim, a gente fez sem maturidade para poder criar. E agora... Por necessidade, Por né? necessidade, a gente vai ter que repactuar. E, para mim, isso não pode ser um movimento de uma empresa ou de alguém. Eu acho que, enquanto profissionais, enquanto que vem aquela coisa que eu te falei do compromisso, né? Precisamos criar a maturidade de entender, o modelo remoto é um modelo... Então, assim, qual é a minha parte para que isso funcione, sabe? Claro. Eu acho que a gente precisa, e a tecnologia, até pelo estado dela, ela precisa de maturidade para muita coisa. E você falou uma coisa interessante, eu acho, nesse ponto, porque não dá para ser top-down nisso, né? E talvez ela seja um movimento até de classe, da tecnologia, de organizar. Beleza. Ao invés de conflito, vamos sentar e discutir isso, Preferimos esse modelo. Vamos Qual discutir é a nossa contrapartida? como que nós vamos estruturar isso e como que isso vai funcionar. Porque senão, se isso não acontecer, a força da empresa enquanto detentora do capital vai ser maior. Ela pode dizer o seguinte, olha, você não quer voltar, você vai embora, eu contrato alguém que queira. Se ela decidir que ela vai mandar todo mundo voltar. Você vai chegar no momento que o capital vai falar mais alto, né? Não, e isso é ruim para todo mundo, porque Sim. Por isso que eu acho que é uma questão, quando amadurece relações, ou como pessoa, ou como ser humano, ou como mercado, tu tem que buscar o equilíbrio das relações. Dado que isso está acontecendo, vamos abrir fóruns para falar sobre isso. Vamos falar enquanto classe, vamos falar enquanto empresa que necessita. Gente, o profissional... Porque algumas empresas nem sabem o que elas vão fazer com essa ideia de trabalhar remoto. E também quero presencial. Por que se o profissional vai ficar de fone ali? Alguns perfis têm que voltar, ok, repactua, sabe? Não dá, a gente marretou, legal, funcionou ali, agora está fazendo água. Mas, para mim, é uma discussão que tem que ser feita amplamente, por isso, para chegar num modelo de trabalho, qualquer modelo, é muito discutido com a sociedade, Sim. com quem trabalha, com a Sim. classe, com quem contrata. Nós não podemos ignorar Sim. que isso aconteceu e ficar batendo o braço. Parece que a gente está num modelo de fazer de conta que nada aconteceu. Galera, voltou ao normal agora. Deu certo. A remoto está funcionando. Não está mais funcionando. Para muitos casos não está mais funcionando. Porque a gente para outros precisa... forçar, talvez, a volta também pode ser uma agressão que você está fazendo no caso. Isso. E o motivo pelo que ele quer que volte não é o presencial. Ele quer algum compromisso em algum horário, ele quer pactos. Então, vamos repactuar. Não, são poucos os casos que eu acho que a pessoa quer que volte para o presencial, porque ela realmente precisa. Não, ela tem outra necessidade não comunicada, que é... Não, mas é que quando eu precisei, a pessoa não estava ali. Quando eu chamei, não funcionou. E a gente sabe também que isso não é homogêneo, vai ter sempre aquele caso da liderança que, no momento que ela não tem o controle visual, ela não está mais liderando, mas aí também é um problema que eu preciso capacitar ela a entender que liderança não é isso. Né? E eu acho que tem muitas empresas dos mais variados níveis em que vendia-se muito, não, a cultura da empresa, foi todo mundo remoto, acabou a cultura da empresa, não existia nada, era só uma conversa. E tu tocou num ponto que dava um outro podcast polêmico, que é liderança não é cargo. Exatamente. E aí tem um mar de somos pessoas, né? A gente segue líder pelo exemplo. Sim. Cargos são dados. E aí começa uma cisanha, um atrito, né? É Um atrito. Você está gerando atrito. E nesse bololô todo que a gente está falando aqui, a gente misturou ainda tudo. tem... Não, porque eu acho que a gente não pode... Eu acho que o bom de um podcast, né, da gente poder aprofundar um tema, é a gente não ficar no TikTok, entendeu? Isso é isso. Não. Isso, bicho, tem essa conexão, que tem aquela conexão, que volta nisso. Nexalistas. Exatamente. E aí a gente chega na camada mais
alta do momento, que é o impacto da inteligência artificial nos processos e não só... E a gente está hoje vivendo, e eu já até conversei com outras pessoas isso aqui no podcast, vivendo um impacto gigantesco de IA mediado por uma visão jornalística, que não é a visão real, é a visão do lead jornalístico, que é a visão da emoção, do... Amanhã seu emprego acabará, que nem você falou, eu não gosto muito de Apocalipse, né? Ah, não sei o quê, já tem um robô falando como se fosse uma pessoa e tal. Prestando um desserviço até. Exatamente. E como que você enxerga agora, considerando isso que a gente falou, né? Que a gente tem que repactuar modelos de trabalho, como que a IA vem... ela é o vilão dessa estrutura ou ela é o amigo que vai te ajudar? Como que você enxerga isso? Sabe que eu acho que é sempre difícil falar da foto quando tu tá fazendo a foto, porque tu não tem tempo para olhar e refletir, né? Que nem tu pegar uma foto antiga tua e olhar e dizer, podia ter melhorado. Eu acho bem difícil. Tecnologias assim, que estão na borda, tecnologia do futuro, elas causam impacto. A gente não tem legislação, a gente não sabe o uso das pessoas. Só que a IA tem uma característica, ela está sendo usada pelas pessoas. Então, está lá na ponta. Está na ponta. Então, a gente não faz. Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados com ela, por isso a gente precisa conversar, porque é um pacto social. Mas essa falta de esse sensacionalismo, não sei se esse é o termo certo, mas isso faz com que pequenos negócios ou pessoas que estão ali, que não estão nessa geração, que está sendo letrada, que não estão, se apavorem ou que não têm contato. E elas não deveriam estar fazendo isso, porque se elas conhecessem minimamente, elas estariam usando. Por que eu não usei isso antes na vida? Que tenho um exemplo recente. Peguei uma pessoa de erva mate que exporta, que não é chá, não é erva mate. Eu nem descobri, mas tem chás, blends de erva mate são muito exportados para o mundo. A erva mate, para quem não sabe, é o chimarrão, viu, galera? Para você lembrar, a erva mate a gente faz o chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, porque às vezes a galera não conecta. Não é. A gente está falando para o Brasil todo. A gente está falando dela como essência que a gente aqui usa, mas ela tem várias propriedades, compõe blends, né? E aí... Eu tinha 3 dias ali, a menina, me ajuda, por favor, eu preciso, vou estar cheia de exportador, não tenho nada para fazer. Aí me juntei, esse é o poder, sabe? A gente conversou com ela, estava eu de negócios e estava meu especialista, mazeiro de IA, e a gente... Nossa, a gente vai ter que dar um hack aqui, porque isso vai para uma pauta. Então... Ele assim, em 3 dias dá para fazer isso. E a gente construiu ali... Ele fez um miojo. Ele fez ali, o miojo criou uma base, eu fui pegar as informações com ela, assim, bom, me estrutura minimamente assim. E ela estava correndo. E foi isso, a gente fez uma carga lá da isso base. Era um evento que ela ia participar, tinha uma demanda. Isso, para exportação. Aí, e eu tinha esquecido na corrida que a gente tinha feito isso, porque tem muito isso, sabe? Aquilo do relacionamento, de se apegar às pessoas, eu me apego às pessoas. Aí, quando eu vejo, eu estou entregando mais do que eu posso. Aí eu vou lá, e aí ela disse, 3 anos depois, e me mandou... emocionada, disse, tu não acredita. Todo mundo só falava disso, as pessoas queriam conversar com ela, estavam curiosas com a IA. Aí ela disse, como as pessoas são carentes. Sim. E aí eu disse, a gente a gente viu viu... É um fato. É um fato, é uma característica do ser humano. E outra coisa, as pessoas ficavam desafiando, e como elas ficavam desafiando a IA, porque era alguma coisa tipo, quero relaxar, tu não pediu chá, tu pedia o teu mood. Entendi. Aí a IA começou primeiro dando os moods. Como as pessoas começaram a desafiar ela começou a compor blends. Misture a erva tal com o chá tal para obter o relaxamento. E depois, nessas combinações de blend, ela se deu conta que ela podia combinar ativos. E começou a recomendar percentual. Pensa, uma moça sem letramento digital, assim, apurado. Né? Cuja ferramenta era o WhatsApp, fazer aqui. Ela trabalha na esteira alimentícia. Ela disse, botei mais 6 produtos para criação. Pela recomendação, porque eles combinam super bem, isso aqui vai dar um boom. E quando a gente fala... Morreu o medo dela. Então, ela esse quer usar, ela quer ir mais. É pegar coisas que têm
fundamentos muito concretos, análise combinatória, né, probabilidade, todas essas coisas que são, digamos, hard, né, baixo nível desse tipo de análise, que dependendo do tipo de marketing, que se você paga muito caro uma consultoria de marketing, tem a galera de análise combinatória, e ele vai fazer uma análise detalhada, a IA meio que corta esse caminho para você chegar no resultado final. Porque ela entrega esse conhecimento. E essa pessoa não teria condições a um pequeno negócio nem de fazer esse plano, não teria acesso. Então, será que a IA está oferecendo o mesmo perigo para quem? Será que ela não vai desmistificar e dar condições de igualdade, de equidade para um pequeno negócio? Ela muda uma chave de acesso a um conhecimento que você tinha antes, né? Isso, e auxilia. Por isso que eu digo a importância de ouvir e colocar a serviço. Vem usar. Gente, a mesma pessoa que antes tinha receio, assim, né, que os robôs vão nos matar. Agora, porque é isso, né? O robô vai começar a tomar decisão, vai me matar. Ela está voraz por conhecer novas... Eu quero saber mais. Meu Deus, em uma semana eu fiz mais do que eu... Horas, bunda... Eu não sei se eu podia falar essa palavra. Mas horas sentada aqui desenvolvendo, que ajuda essa pequena produtora, essa pequena empreendedora. Teve um upgrade gigantesco, um crescimento rápido e teve sua vontade despertada para usar. E agora ela está pensando numa outra chave, né? Numa outra chave. Na chave de que eu posso pensar talvez isso usando essa ferramenta. Eu acho que é muito semelhante àquele primeiro exemplo que eu dei lá, né? Quando você chega com um drive virtual e diz assim, não, a gente pode compartilhar os arquivos. Ou quando você chega com uma ferramenta de comunicação... Por exemplo, a gente já implementou Discord numa empresa para ela trabalhar remota com mais agilidade ali. E é o mesmo tipo de revolução que a pessoa diz, nossa, não sabia que eu podia fazer isso. Isso, porque se a nossa linguagem amedronta, se o nosso vocabulário distancia, vamos tirar. Porque o que a gente precisa entender? A gente precisa ouvir e entender qual é o problema. Ela nunca ia pedir uma IA. Ela tinha um problema, ela queria assim, aí o que tu tem? O que tu faz? Eu faço blends. E como é que as pessoas ficam sabendo teus blends? Aí, sabe, foi uma conversa, peraí, que eu acho que a gente pode fazer uma coisa aqui. E aí, esse profissional, que é o do Next, que eu digo que as empresas vai conectando falham, as ferramentas nessa necessidade. Isso, que vai ouvir e saber traduzir, porque conhece o background, as empresas de TI não têm. Isso. Você é quase uma projetista de necessidades, né? Você pega a necessidade e traduz ela em projetos. Isso, seja lá qualquer. Daí sim eu vou procurar. Mas isso aqui dá para cunhar. Isso aqui dá para cunhar. Quando eu não sei, chamo todo mundo. Gente, esse é o problema que está na mesa. Mas esse profissional que vai construir o Nexo, o que a gente tem? A gente tem gerente de conta, que atende a demanda. Sim. Gerente de projeto, que não vai mexer. A grande necessidade hoje... para dar acessibilidade e justificar, são profissionais que conheçam o background, mas que falem como pessoas e com negócios. Conecta com o que você falou lá no começo, né? Da pessoa que estabeleceu uma relação de confiança para ter esse momento de exploratório. Basicamente, olha, meu problema... Deixa eu te contar o meu problema em todos os níveis e você dizer, beleza. Talvez até poder, num nível assim, quanto dinheiro você tem para gastar? Porque o mundo... é gigantesco, eu tenho muitas opções. Eu tenho tanto. Bom, o que dá para colocar nesse tanto? Então, vamos montar aqui, a IA vai te ajudar aqui. Não, você não precisa disso. Você precisa só de uma outra interface que faça isso. Eu vou fazer um botão. Mas tu sabe que... Aí tu me pergunta se eu acho mais resistente o mercado. Eu não acho. Eu acho mais resistente a estrutura atual da tecnologia. Aceitar esse modelo, esse padrão. Aceitar esse modelo, aceitar esse padrão e não tentar... Nossa, Deus, como que tu vai demandar um projeto? Nossa, esse ecossistema existente, assim, essa cadeia, ela vai ter que mudar também. Vai mudar no amor ou vai mudar na dor. Sim, eu acho que o legal desse podcast é ser
esse convite à reflexão, porque grande parte da nossa audiência ela é de pessoas ligadas à tecnologia, são desenvolvedores, são UX, e ainda tem esse modelo talvez até mais duro, né? Eu enxergo muito a galera de UX Research, por exemplo, né? Um nome muito bonito, mas é a galera que vai no cliente, que não produz nada sem perguntar para o cliente, mas ainda existe essa demanda de uma lógica de serviço mesmo. Quem é que vai perguntar para o cliente como pode... Tem tempo para perguntar? Quem vai... A empresa está com tempo para perguntar como eu posso te ajudar? Sim. Quais são os seus problemas? Desses aqui, esses eu não consigo, mas esses aqui eu posso ajudar. Isso. Junto. Se tu não tem tempo para perguntar, eu vou usar o mote aqui. Boa. Se tu não tem tempo para perguntar, precisa revisar urgentemente teu processo de construir e fazer software. E não é perguntar para o software, eu acho muito legal, usabilidade e tudo, mas se tu não tem tempo para perguntar para o teu cliente e para o mercado o que ele sente, o que ele precisa, o que está para acontecer, se não tem tempo para esse diálogo livre, descompromissado com a construção de um backlog, com o fechamento de uma proposta, acho que nos próximos, 5 anos, por aí, vão acontecer outros movimentos, como low code ou no code, que vão ser bem desafiatórios assim, para o mercado da TI. Fantástico, Tati. A gente está aqui nesse papo maravilhoso, o tempo voou e nós temos uma tradição aqui para a gente já se encaminhar para o encerramento no nosso podcast do Tem Tempo para Pergunta, que é o desenvolvedor e a galera ligada à tecnologia, ela anda para lá e para cá sempre de mochila. Eu não vi você de mochila, que você já estava aqui no evento. Mas eu suspeito que você use também mochilas no seu dia a dia. E você carrega coisas na sua mochila, correto? Carrego tudo. Beleza, então nós criamos aqui a ideia da mochila metafórica, que é você entregar alguma coisa que está na sua mochila para a nossa audiência, que pode ser um filme, um livro, uma série, alguma indicação cultural que você carrega na sua mochila e que você queira oferecer que seja bacana para o nosso público. O que você manda para a galera aí? Nossa, mas que complexo. Eu buguei, coisas simples bugam a gente. Pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser didático. Ontem a gente estava gravando aqui, foi um livro sobre luxúria que a pessoa indicou. E eu falei, pô, fantástico, vamos dar eles querem dar uma quebrada no dia a dia. Eu vou indicar... eu sou dorameira, tá? Ótimo. Eu vou indicar duas séries. Assim, uma tem que ter estômago. Porque ela é de inteligência artificial, só que essa inteligência artificial é construída por uma sociopata. Ixi. E ela é uma temática bem dentro do dilema da tecnologia, da IA, dos dados, é bem legal. O nome é Somebody. Somebody, beleza. Só tem na Netflix? Tem na Netflix. Beleza. E a outra? E a outra é porque eu gosto sempre de... A gente trabalha muito com isso. Tipo, eu tenho certeza, sabe? Eu gosto de jogos, assim... A outra é uma para desafiar, assim, como a gente está sempre achando que está certo. E essa me desafiou até o último dia. É tudo meu. É o nome da série. É tudo meu. É tudo meu também na Netflix. Também na Netflix. Eu fui vendo, porque eu acho que é isso. A gente pode aprender software com qualquer coisa. É verdade. A lógica, ela está em todos os lugares, né? E eu posso dar uma dica também de Pode. Uma última palavrinha, porque eu me animei com a pergunta. O maior aprendizado corporativo que eu fiz na vida, assim, livre, né, que não seja, foi vendo a série Lucifer. Lucifer? Sabe por quê? Porque eu aprendi que o diabo está lá só porque Deus quis. E a gente critica muito o diabo. Então, assim, quando tiver um problema, vamos pensar no que realmente está gerando, onde é que está realmente ali. Como tu falou, o peso da máquina, quando vem grande. Aí, essa metáfora, né? A gente culpa o diabo, mas ele está lá porque Deus quis. Então, assim... Vamos nos massacrar menos como equipe, talvez colaborar mais. Vamos entender qual é a pressão. Aí vale para a equipe de desenvolvimento, vale para todas. Vamos entender qual é a pressão que está fazendo a gente fazer dessa forma.
Maravilha. Tati, maravilhoso te receber. Queria te agradecer Obrigada. a oportunidade de ter aceitado o nosso convite e pedir para você deixar um meio de contato para a galera que quiser te mandar uma mensagem e quiser trocar uma ideia com você. Adoro conversar, né? Nem pareceu. Tati Ximenes é o meu Instagram. X e S no final, bem como Mariana Ximenes. Que nem a Mariana. Que nem a Mariana. E Tati _ Flor é o meu... É difícil, mas é porque quando a Maria Flor, minha filha, nasceu, passei a estar em Flor. Então, maravilha. é Tati _ Flor, meu Instagram. Estou sempre aberta para trocar na comunidade. Maravilha. E para você que está nos assistindo, lembrar que temos uma série de outros podcasts aqui, vários episódios bacanas que você pode assistir, pode seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E também temos o canal no YouTube, onde você pode assistir os vídeos aqui gravados do nosso podcast e também os cortes com as partes mais interessantes. Você pode mandar para aquela sua amiga, para o seu amigo que você quer apresentar o podcast, ajudando a gente a crescer bastante. E, obviamente, eu espero você no próximo episódio. Até logo. Valeu! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.